Show de bola, filha. Show de bola. Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. E hoje começaremos aí o livro de Ruth. Veremos aí o livro que leva o nome da própria personagem em questão, né? A gente vai conhecer um pouco dessa história, é um livro histórico, mas não menos importante que os outros, tá ok? Muito edificante. Então, se o irmão quiser acompanhar esse estudo, pegue aí a sua Bíblia. Ruth, capítulo 1, diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa, Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. E o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. E então levantou-se ela com as suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Eterno havia visitado o seu povo, dando-lhes pão, ou como Senhor, né, como Yeshua. E aqui as traduções falam Senhor, tanto para Adonai quanto para Cristo, então fica bem complicado da gente entender de qual está se tratando. Então a gente sempre que tiver essa palavra, a gente vai estar se referindo aos dois, porque, né, dentro do contexto, pode ser um, pode ser o outro, tá ok? Para não confundir os irmãos aí. E assim ela saiu do lugar onde estava, junto com as suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornar para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso cada um de vós na casa do seu marido. E então ela as beijou e as ergueram a sua voz e choraram. E elas lhes disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas. Por que ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas. Segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse tenho esperança, se eu também tivesse marido nessa noite e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescido? Guardai ou guardar-vos-eis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristecei-me muito ver que por vossa causa a mão do Senhor tenha caído sobre mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse-lhe: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, e retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Tá saindo bem o áudio, filha? Eu esqueci de perguntar. A minha voz está saindo bem? Dá só uma confirmada aí pro pai.
fazendo um favor. Tá dando para ouvir bem, né? Então tá beleza. Então tá beleza. Então vamos continuar aqui. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei, e teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. E assim as duas seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas. E disseram, perdão, não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia e o Eterno me trouxe de volta para casa vazia. Porque então me chamais de Noemi, vendo que o Eterno testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? E então Noemi retornou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, aos quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. Olha só que interessante. E Noemi, agora, capítulo 2, e Noemi tinha um parente da parte do seu marido, um poderoso homem de riqueza da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquela em cujo olhar eu acharei graça. E ela disse: Vai, minha filha. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, e era da parentela de Elimeleque. A Boaz. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Eterno seja convosco. E eles lhes responderam: O Eterno te abençoe. E então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita que voltou com a Noemi da terra de Moabe. E ela disse: Rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, entre os feixes. E assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. E então Boaz disse a Ruth: Tu não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas, que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tiraram. E então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão e lhe disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira? E Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Eterno recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Eterno, Adonai de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. E então ela disse:
Permita-me encontrar graça à tua vista, meu senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhes disse: na hora da refeição, vem tu para cá e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado. E ela comeu e ficou satisfeita e se retirou. E quando ela estava de pé para comer, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. E também deixai cair propositadamente alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não a repreendais. E assim ela colheu no campo até o anoitecer e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de 1 efa de cevada. E ela tomou consigo e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela havia colhido. E ela o trouxe e lhe deu o que havia reservado, depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: bendito seja ele no Senhor, do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos e nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. E Ruth, a moabita, disse: ele também me disse: tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenham terminado toda a minha colheita. E Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Assim, ela manteve junto as criadas de Boaz, para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. No capítulo 3 diz assim: e então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na eira. Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira. Mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, tu marcarás o lugar aonde se deitou, aonde se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres, farei. E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente e descobriu os seus pés e se deitou. E sucedeu que à meia-noite o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés, e ele disse: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. E ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Espera esta noite,
E será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça a parte do parente. Mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo. Como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. Porque aqui, meus irmãos, aqui nessa época, era costume, né? E isso é bíblico, né? Tá na Bíblia ali, que mostra pra gente a questão do parente mais próximo, né? Se ele quiser ali casar com aquela moça viúva, ele tem esse direito, né? Agora, se ele não quiser ali, o próximo parente mais próximo, né? Ou o, digamos assim, o próximo da fila, né? Para ficar mais simples o entendimento, ele pode também requerer ali a moça, tá ok? Ah, e ela se deixou aos teus pés até amanhã. E ela se levantou antes que um pudesse conhecer o outro. E ele disse: Que não se saiba que uma mulher entrou na eira. E disse também ele: Traz o véu que tens sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada. Ele as pôs em cima, e ela foi para a cidade. E quando ela chegou até a sua sogra, lhe disse: Como estás, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito por ela. E ela disse: Estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: Não vás vazia até a sua sogra. E então ela disse: Assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. No capítulo 4 diz assim: E então Boaz subiu até o portão e ali se assentou, e eis que o parente do qual Boaz havia falado se aproximou, ao qual ele disse: Ó fulano, vira-te e assenta-te aqui. E ele se virou e se assentou. E ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E eles se assentaram. E ele disse ao parente: Noemi, que retornou da terra de Moabe, vem de uma parte da terra, ao qual era do nosso irmão Elimeleque. E eu sei que, e em te anunciar, dizendo: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se quiseres redimi-la, redime-a. Mas se não quiseres redimi-la, então diz-me para que eu possa saber, pois não há ninguém para redimi-la além de ti. E eu venho depois de ti. E ele disse: Eu a redimirei. E então disse a Boaz: No dia em que comprardes a terra da mão de Noemi, tu deves também comprá-la de Ruth, a Moabita, a esposa do falecido, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança. E o parente disse: Para mim não posso redimi-la, para não prejudicar a minha própria herança. Redime tu para ti o meu direito, pois não posso redimi-la. Ora, esta era a maneira em tempos antigos em Israel, acerca da redenção e da troca. Para se confirmar todas as coisas, um homem retirava o seu calçado e o dava ao seu próximo. E isto era um testemunho em Israel. Olha que interessante. Portanto, o parente disse a Boaz: Compra-a para ti. E então ele retirou o seu calçado. E Boaz disse aos anciãos e para todo o povo: Bom dia, meu irmão. Imperial News, bom dia. Tudo bem? Shalom, obrigado pela presença. E Boaz disse aos anciãos e para todo o povo: Neste dia vós sois testemunhas, que comprei tudo o que era de Elimeleque, e tudo o que era de Quilion e Malom, da mão de Noemi. Além disso, comprei para ser minha esposa Ruth, a Moabita, a esposa de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para a qual o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos,
E do portão deste lugar, neste dia, vós sois testemunhas. E todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Nós somos testemunhas. O Senhor faça da mulher que veio à tua casa como Raquel e Lia, e as duas edificaram a casa de Israel. E age tu com dignidade em Efrata, e sê afamado em Belém. E permita que a tua casa seja como a casa de Pérez, ao qual Tamar deu à luz a Judá, da semente que o Senhor te dará desta moça. E assim Boaz tomou Ruth, e ela tornou-se sua esposa, e quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. E as mulheres vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: Nasceu o filho de Noemi, e eles o chamaram de Obed. E ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmon, e Salmon gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Olha só que interessante, meus irmãos. Então é isso. O livro de Ruth é bem curtinho, né? 4 capítulos apenas. É um livro muito importante, conta uma história muito interessante dessa mulher, dessa família. Mostra também um pouco do cotidiano deles, né? Como que eles viviam ali, como que procedia, né? Em certos casos. Isso é extremamente interessante. No próximo estudo, irmãos, a gente vai ali no primeiro livro de Samuel, tá ok? Que é também chamado aqui, né, segundo a Bíblia King James, de primeiro livro de Reis. Olha só que interessante. Só que a gente sabe que também tem livro de Reis, né, primeiro, segundo. Então eles colocaram apenas aqui como uma maneira de chamar a mais aí, ok? Espero que o estudo tenha agradado aos irmãos aí, conhecer um pouco mais da história desse povo, né, do povo antigo aí de Israel. Compartilhe o vídeo, ajude a divulgar aí os estudos do canal. Deixe o seu like ou o seu dislike se o irmão gostou ou não, tá ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Batemos a marca aí de 200 inscritos. Quero agradecer a todos que deram aí a confiança, né, no nosso trabalho, no nosso ministério. Que o Pai abençoe a todos. Orem pelo canal, orem pela minha família, tá ok? Pois tempos difíceis estão à frente, as batalhas estão aí, e nós precisamos cada dia mais nos unir em oração, tá ok? Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, né? Um fim de semana abençoado. Fiquem todos na paz aí, e até o próximo estudo.
celestial.